Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 30. Nessa aula agora a gente vai ver algumas noções de corrente alternada, né, que é um tipo especial de circuito elétrico, né, que nós vamos ver tem algumas vantagens com relação aos circuitos de corrente contínua, tá? Bom, eu começo essa aula com algumas aplicações interessantes do que a gente viu na última aula, né, com a questão da indução eletromagnética. Eu vou citar dois exemplos bem interessantes, que o primeiro é o guindaste eletromagnético, que ele é usado, né, para você elevar grandes quantidades de metal, tá, para diversos fins, inclusive carro, enfim. Basicamente ele funciona com método de indução. Então você tem um núcleo aqui de ferro, tá? Esse núcleo de ferro ele tem a função de aumentar o campo magnético por conta da magnetização, né, do ferro, que é um material ferromagnético. Então ele vai aumentar ainda mais a magnetização, o campo magnético. E aí você tem então uma bobina enrolada, né, nesse núcleo de ferro. Então nós vimos lá que ao passar corrente nesse fio, você vai produzir um campo magnético, que vai se somar à magnetização do ferro, e aí ele vai funcionar como um ímã. Então ele consegue levantar, né, dependendo da intensidade do campo, até altas quantidades aí de metais. E aí você consegue então mover, porque é o que acontece. A diferença aqui é que isso daqui funciona como um ímã, só que você pode desligar. Então, se você cessar a corrente aqui, você pode ligar e desligar esse ímã. É diferente de um ímã natural, que você não consegue desligar, tá? Então, o guindaste eletromagnético é umas aplicações interessantes aí baseada na indução. E a outra é a campainha. A campainha mesmo que nós tocamos na nossa residência, porque um circuito funciona mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma DDP, né, entre esse circuito. Aí eu tenho essa campainha, que é onde nós apertamos, só que ela, quando eu não estou apertada, eu estou em circuito aberto. Então isso daqui ele toca, né, um pequeno arame, né, que tem um, uma parte metálica aqui. Então esse circuito aqui ele está todo aberto, né, exceto a parte da campainha. E aí você tem um eletroímã da mesma forma que a gente viu e uma DDP. Quando é, você toca o dedo aqui, então vai passar corrente no circuito e aí esse eletroímã vai atrair essa parte metálica, então fazendo com que toda essa peça vá para cá. E aí essa peça então embaixo ela vai tocar um sino e aí vai fazer o som sonoro que nós escutamos, né? Mas veja que quando ele é atraído, ele encerra o circuito, então ele é atraído, a indução cessa, ele toca o sino, depois ele volta e vai fazendo assim aquele barulho de sino constante, tá bom? Então a campainha elétrica é outra aplicação interessante da indução eletromagnética. Tem vários outros exemplos, mas esses dois aqui são mais interessantes. O que eu vou falar aqui é uma continuação do tema de indução, só que agora é uma parte mais aplicada, né? Que é o conceito de autoindução. Então nós vimos lá que quando você abre a chave, né, nesses exemplos do guindaste e do ímã, você tem aquela variação da corrente elétrica que vai produzir uma variação do fluxo magnético na espira, né? Então, se a corrente está mudando, você tem lá variação temporal do fluxo magnético. Só que se percebeu-se que tem podemos expressar essa variação do fluxo, né, por uma lei de indução, no sentido que é, o campo magnético induzido na espira vai ser tal que, seguindo aquela lei de Lenz, né, vai ser contrária à variação do fluxo. E então, esse campo magnético vai ser induzido na própria corrente, né? Nós vamos considerar ele como um fluxo magnético induzido, só que é autoinduzido no sentido que é no mesmo fio, tá? E aí ele vai gerar então um campo que vai tentar ser contrário à variação do fluxo magnético original. A ideia é o seguinte, ó, veja esse circuito. Eu tenho uma chave aqui, uma diferença de potencial, né? Eu tenho resistores, eu tenho uma corrente elétrica aqui. No momento que eu abrir a chave, o que nós temos visto até agora, né, que a corrente vai cessar instantaneamente. Mas na verdade não é isso que acontece, porque no momento que nós fechamos a chave, o campo magnético aqui produzido por essa espira ele vai diminuir. Então vai surgir aqui essa ideia da autoindução, né?
vai surgir aqui um campo magnético contrário, né, o que vai originar um fluxo magnético autoinduzido, porque é no mesmo fio que está produzindo o campo, né, contrário a essa variação do fluxo. Então, aquela mesma ideia da indução eletromagnética, mas é no mesmo fio, tá? Essa é a ideia da autoindução, tá? Então, ele vai tentar frear essa queda do campo magnético do próprio fio, tá? Então, como consequência, nós temos um regime transiente, tá? Então, imagina aqui, ó, a chave está aberta. Eu fechei a chave, a corrente começa a crescer. Quando a corrente começa a crescer, vai gerar no fio uma corrente autoinduzida contrária ao aumento dessa corrente para produzir um fluxo magnético contrário. Então, o que acontece? A corrente não sobe, aqui eu fechei a chave, ela não sobe de zero até o valor aqui instantaneamente, mas ela vai de forma exponencial, porque eu tenho uma corrente induzida contrária, tá? É a autoindução. A mesma coisa quando eu abro a chave. Então, eu tenho aqui uma corrente constante, e aí eu vou abrir essa chave, então a corrente vai começar a cair. E aí, então, eu vou ter novamente uma corrente contrária autoinduzida que vai tender a frear essa queda da corrente. Então, veja que esses dois regimes aqui são transientes. São coisas que dá para a gente detectar na eletrônica, né, mas a gente não tinha considerado até o momento. Porque a gente considerava assim, que fechei a chave, então o valor vai de zero até o valor da corrente instantaneamente. Abrir a chave, então ele vai daqui para zero instantaneamente, mas não é o que acontece. Então, ele vai exponencialmente, vai subindo ou caindo, tá? Então, isso daqui a gente percebe em várias situações. Algumas coisas podem ser vantajosas, outras não, tá? E a ideia aqui é o seguinte: esse fluxo magnético que é autoinduzido, para ser contrário à variação de corrente, ele vai depender, vai ser proporcional à própria corrente que está no fio, tá? E a constante de proporcionalidade, você vai ter aqui um L que eu vou chamar de indutância, tá? E usando a lei de Faraday, então nós podemos mostrar que a FEM, que é autoinduzida, né, porque essa corrente contrária é originada por uma FEM. Então essa FEM autoinduzida, ela vai ser o negativo, né, da indutância, né, igual está aqui, vezes a variação temporal da corrente, tá? E aqui você vê uma coisa interessante, que isso daqui é como se fosse uma equação característica para indutância. Então lembra lá que a gente viu uma equação característica para o capacitor, para o resistor, para o gerador. Então aqui nós teríamos uma equação característica, mas para indutância, tá? E essa indutância L, então, é, ela vai ter a unidade Henry, em homenagem ao Joseph Henry, um americano que desenvolveu os primeiros motores elétricos, tá bom? Então, autoindução é essa questão de se induzir uma corrente no próprio fio para ser contrária à variação do fluxo, tá? Bom, e aqui a gente entra então num novo componente eletrônico, só que agora é um componente eletrônico magnético, tá? Ele vai ser bem semelhante ao capacitor. Lembra que o capacitor, ele era um componente elétrico, né? E a grandeza dele era medida pela capacitância. E aí, então, qual que era a função dele? Armazenar energia elétrica, tá? E aí a gente podia usar isso em algum momento. Agora nós vamos ter um indutor, que é um componente eletrônico puramente magnético, tá? E a função dele é armazenar energia na forma magnética, tá? O capacitor armazena lá no campo elétrico. O indutor vai armazenar energia no campo magnético. Ele é basicamente, então, conjunto de espiras, né? Uma bobina. Então a gente representa ele no circuito assim, né? Um enrolamento. E aí, qual que é a ideia, então? Ele sempre vai funcionar com aquela variação. Lembra que a gente viu aqui, ó, que ele vai depender da variação temporal da corrente. Então, se a corrente for constante, ele não funciona, ele fica somente como um fio. Ele só vai funcionar quando a corrente variar, tá? Então, essa é uma diferença muito crucial dele para os outros elementos. Ele só funciona quando a corrente está variando no tempo. Se a corrente for constante, ele é só um fio. Então, quando a corrente varia, vai ser induzido aqui um campo magnético, e a gente já viu, né, já estudamos a bobina, que ele vai ficar armazenado inteiramente aqui no seu interior, tá? Então, veja aqui, ó, esse diagrama aqui é um diagrama de um circuito que a gente chama de LC. É um circuito ideal, na verdade não vai ser isso, mas é um circuito ressonante, no sentido que eu tenho a energia elétrica do capacitor
ela vai produzir uma corrente elétrica no indutor variando, e aí então o capacitor ele vai sendo descarregado e vai carregando o indutor. E aí com isso eu tenho armazenamento de cargas opostas e eu tenho a corrente reversa. Então, esse circuito LC ele vai transformando energia elétrica em magnética e vai ficar assim sucessivamente porque e aqui eu não tenho dissipação, né? Quando eu coloco um elemento de resistivo aí, que é o caso mais real, eu tenho um circuito RLC, tá bom? Mas assim, esses circuitos eletromagnéticos depois vocês podem ver com mais calma na internet. A ideia dessa aula é só o básico mesmo. Comercialmente, nós temos vários tipos de indutores, eles são também nucleados, né, com um núcleo aí a base de ferromagnetos, temos um com núcleo de ferro, de ferrite, um indutor do tipo toroidal, ou núcleo de ar mesmo, ou até laminados, tá? E aí outra coisa interessante é a energia armazenada no interior do indutor. Lá do capacitor, a gente viu que ele tem uma forma, né, de CV ao quadrado sobre 2, tá? Aqui é uma forma semelhante, então ele também vai ser quadrático. Então a energia armazenada aqui vai ser meio da indutância vezes a corrente ao quadrado, tá? E aqui também, cuidado com as palavras, é a mesma ideia. Indutância é a propriedade da autoindução. Indutor é o componente eletrônico, tá? É semelhante ao que a gente fez lá para capacitor e capacitância, resistor e resistência, tá bom? Bom, então, o indutor é uma peça fundamental, principalmente a gente vai ver em circuitos à base de eletromagnéticos, né? Que nós, por exemplo, você detectar ou transmitir ondas de rádio é muito usado. Mas fica aí minha sugestão de você pesquisar esses tipos de circuitos elétricos, RL, LC e RLC. Bom, continuando, uma outra aplicação, né, dessa questão de indução é a corrente de Foucault, tá? Ele foi determinado aqui por esse francês, né? Mas aqui é quando eu considero não somente um fio, mas um condutor mesmo maciço, tá? Então, a gente só viu, né, na casa de espiras que vai produzir uma corrente, mas se for um condutor maciço que está atravessando um campo magnético ou sofrendo uma variação de fluxo, eu vou ter a formação de corrente ali. Só que como o condutor é maciço, essa corrente ela vai se formar, né, em várias partes do condutor. A ideia aqui é o seguinte: essas correntes elas vão dissipar a energia mecânica do condutor. Então, se o condutor, sei lá, está caindo, um bloco de metal está caindo num campo magnético, então essas correntes de Foucault, que são as correntes induzidas, elas dissipam energia. E aí nós temos dois exemplos clássicos aqui. A gente não vai entrar muito na matemática disso, mas somente para nós termos uma ideia. O primeiro é o forno de indução, que está representado aqui, né? Então você coloca é um indutor, né? Então você está passando aqui altas correntes, produzindo alto campo magnético aqui dentro. Aí você deixa lá os metais, né? Ele fica levitando mesmo, por conta daquela força gravitacional está sendo contrabalanceada pela força magnética, né? Então por isso que ele levita. E aí o que acontece? Essa energia mecânica, né? Referente à força gravitacional, ela vai ser dissipada pela corrente de Foucault no interior do metal e transformada em energia térmica. Então é por isso que o forno de indução é um método de você fundir metais, tá? E você consegue fundir metais aí até de pontos de fusão relativamente altos, tá? Então tem fornos de indução comerciais mesmo, industriais, que você consegue. É um método bem interessante aqui, que também é usado em outras aplicações, tá bom? E o outro é o freio magnético. O freio magnético é o seguinte: imagine que você tem um ímã de ferradura, né? Aqui você tem uma pá. E essa pá ela se movimenta, né? Atravessando esse campo magnético. Sempre quando a pá atravessa o campo magnético, você tem a indução de corrente de Foucault que dissipa energia. Então a pá ela vai freando, tá? Freando até parar. E essa perda de energia mecânica é devido também ao aquecimento, né? Mas nesse caso aqui, você vai tirando energia cinética da pá na forma de energia dissipativa, tá bom? Então essas correntes Foucault, apesar de elas podem ser ruins, né, baseado na indução eletromagnética, mas também ela tem aplicações muito interessantes. Agora uma outra questão é a bobina de indução. Como a gente falou, né, aquela questão de indução eletromagnética você podia fazer com uma espira e com um ímã se movendo. Mas
o que gera, né, essa indução magnética é a variação do fluxo. Você não precisa de um ímã, você pode ter outras espiras. Então, você pode ter duas espiras. Uma espira induzindo corrente na outra, tá? Sem se tocarem. Essa é a ideia da bobina de indução. Ela é usada para você produzir elevadas DDPs, tá? Então, qual que é a ideia? Você tem dois enrolamentos aqui, duas bobinas. Uma vai ser a primária e, conjuntamente à outra, você tem uma bobina secundária. A primária, ela vai estar ligada, né, a uma fonte de tensão. Então, você consegue abrir e fechar essa chave e passar corrente na primária. A ideia é o seguinte: quando você fecha a corrente no primário, essa variação da corrente vai induzir uma corrente no segundo elemento aqui, na segunda bobina. Vai produzir, então, uma fêmea induzida e uma corrente na segunda bobina, tá? E geralmente isso daqui produz faísca na segunda bobina. Então imagina, você tem a sua primeira bobina sofrendo aí uma variação de corrente, né, pelo fechamento da chave, e aí a segunda bobina então vai ter uma corrente induzida. E veja que, como a gente viu, essas induções eletromagnéticas dependem do número de espiras. Então, o número de espiras do primário geralmente não é igual ao secundário, porque aí você trabalha, né, no aumento ou na diminuição da DDP. Geralmente você quer aumentar essa DDP no secundário, né? Então, ou você tem aqui um conjunto diferente de enrolamentos. Então aqui, ó, veja, você abre, você fecha a chave, tem a corrente crescendo no primário, tá? Aí você abre a chave, a corrente no primário começa a cair. Só que aí é induzido, né? Uma corrente bem maior no secundário. E essa é a ideia, então, da bobina de indução. Onde que isso é usado, né? Essa faísca que é produzida aqui é usada em automóveis. É o sistema de ignição do automóvel mais comum, tá? Então, geralmente, a gente viu lá em termodinâmica, né, que o pistão do automóvel, você preenche de ar e combustível, só que aí para iniciar a reação você precisa de uma faísca. E essa faísca vem justamente desse tipo de bobina de indução. Então, você vira a chave, gera a faísca, aí gera a explosão lá no pistão do motor, e aí produz, então, o movimento do automóvel, tá bom? Então, essa é a ideia, uma das aplicações aqui. E aqui nós chegamos, talvez, num ponto alto aqui, que é estudar um pouco de corrente alternada, tá? Isso aqui é importantíssimo, basicamente todas as formas de produção de energia elétrica é baseado nisso, tá? A ideia é bem simples, e a gente já viu isso. Então, nós temos um ímã, né, girando um campo magnético uniforme, e temos uma pá aqui. A ideia é que essa pá, ela vai girando. Então, lembra lá que a indução eletromagnética depende do campo, que é mantido constante, da área da espira, aqui também é constante, mas depende do ângulo, né, entre o campo e a normal da espira. E é esse elemento, né, exatamente que está alterando aqui, porque com a rotação da espira, aquele cosseno de θ, né, ele vai mudando de 0 a 2π com o tempo, tá? Então, com isso, eu vou ter variações aqui da fêmea induzida, né? Ele vai de 0 ao máximo, depois vai ao mínimo e tudo mais, tá? Então, você vê que é uma forma totalmente aqui, ó, periódica, né? A variação do fluxo magnético, consequentemente, a fêmea, tá? A ideia aqui é o seguinte, que você vai gerar uma FEM, né? E com isso você liga ali a alguns contatos elétricos e você consegue então produzir energia elétrica, né? Corrente elétrica a partir da rotação dessa pá. E o segredo aqui está na rotação, porque essa rotação ela pode ser produzida de forma mecânica, por várias formas. A gente vai ver aqui hidrelétrica, energia nuclear, energia eólica, energia solar e tudo mais, tá? Então, o funcionamento de muitos sistemas de produção de energia elétrica é baseada nisso daqui. Aí, o único elemento que muda, né, é como você vai girar essa pá, que aí é como você vai ter energia mecânica, né, para girar essa pá, tá? Bom, mas analisando matematicamente, né? Então, o fluxo magnético aqui, né, nessa espira, ele vai variar de forma periódica, então uma função de onda. A gente já estudou isso, né, em MHS. Então, a função da onda vai ter essa forma, vai ter uma amplitude, né, que vai ser o fluxo máximo. O fluxo máximo vai ser dado, né, quando o ângulo for 0 graus ou 2π, que aí o cosseno desse ângulo é 1, tá? Então, vai ser o produto do campo vezes a área da espira, vezes aquele elemento do cosseno de θ, só que o θ está variando a uma taxa constante. Então, eu vou colocar aqui o ômega vezes o tempo.
E esse ômega, né, é a velocidade angular, que aqui a gente chama de pulsação da corrente. E ele vai ser dado em radianos por segundo. Isso daqui também a gente já estudou, né, lá na função de onda, a função desse fator ômega. A FEM induzida, ela vai ser dada mesma coisa, como o fluxo muda periodicamente, a FEM também vai mudar. Então ela vai ser dada por um máximo, né, amplitude, que vai ser dado pela amplitude máxima aqui do fluxo magnético vezes a pulsação, e o seno de ômega t. A corrente induzida, né, aqui na espira também vai ser de uma forma de seno e vai ter um máximo dado pela primeira lei de Ohm, tá? E só lembrar que a pulsação, então, ela tem uma relação aí com a frequência e o período da onda, igual a gente viu lá em ondulatório, tá bom? Bom, mas como a corrente e a fêmea vão mudando, né, periodicamente, muitas vezes, né, para a gente analisar o consumo dessa corrente alternada, é interessante a gente ver o valor médio, tá? E aqui a gente chama de valor eficaz, tá? O valor eficaz de corrente é aquele valor de corrente que dissiparia a mesma quantidade de energia no mesmo período de tempo, né? Então, o valor eficaz é aquela amplitude, né, o I máximo, dividido por raiz de 2, tá? Que é a média aqui de uma função seno, tá? Da mesma forma, se você pega o valor eficaz da FEM, você tem o valor eficaz, é aquele valor máximo da FEM dividido por raiz de 2, tá? Justamente porque também envolve um seno. E é interessante notar, né, mas eu não vou dar detalhes aqui, mas essa relação ela determina por que algumas voltagens elétricas residenciais, né, nós usamos 127 volts. A gente fala 110, mas efetivamente é 127 volts. Uma das respostas está por aqui, depois vocês podem pesquisar, tá? E a partir disso, nós podemos determinar também a potência média. A potência média que é fornecida a um equipamento eletrônico, né, baseando-se em corrente alternada. Então, a potência média vai ser o produto da FEM efetiva vezes a corrente efetiva, que a gente pode representar, então, como a metade, né, da FEM máxima vezes a corrente máxima, tá bom? Então, esse é um dos funcionamentos aqui desse sistema de corrente alternada. E aí, como eu falei, algumas aplicações, ó, é o alternador. O alternador é esse mesmo esquema, ó, é um conjunto de ímãs aqui, uma bobina, e ele vai rotacionando, né, com uma velocidade angular, essa armadura, ao longo do ímã aqui, e ele vai ser então induzido uma corrente alternada. Então você vê aqui que você tem essa escova que faz uns contatos elétricos. Então essa partinha azul ela vai girando em alguns determinados momentos, né? Ele vai fechando um circuito aqui com esses anéis metálicos. E com isso você vai produzindo a corrente, tá? Mas o detalhe, como eu falei, é como você gira isso. E no caso das usinas hidrelétricas, é pelo nível de água. Então a água cai aqui, né, e vai girando essa turbina que vai girando então esse conjunto da armadura com os anéis e a escova, tá? Então é por isso que você tem aquelas barragens enormes da usina hidrelétrica, porque a água vai caindo, então vai girando a turbina, tá? É a mesma coisa, né? Energia nuclear. Você faz esse giro da turbina a partir do vapor de água, que ela é aquecida a partir de uma reação nuclear. Energia eólica, mesma ideia. Você vai girando a pá a partir do vento e vai girando essa turbina. Então veja que a produção de energia sempre vai envolver o mesmo princípio, né? Que é de indução eletromagnética. A única coisa que muda, né? É como você vai girar essa armadura, tá? E aí tem várias formas de você fazer isso. Outra aplicação é o dínamo. O dínamo é um outro componente que você produz energia, só que de forma mais é, de baixa escala. Então, por exemplo, aqueles equipamentos de você produzir energia pedalando uma bicicleta ou tudo mais, né? Então, geralmente envolve um dínamo. Na verdade, assim, ele é o mesmo alternador, né? Só que ele tem um comutador, a mesma ideia. Isso aqui vai girando, vai fazendo alguns contatos internos aqui, então você vai produzindo energia. A ideia aqui é o seguinte, do comutador, é que ele corta a corrente. Então, a gente viu que a corrente ela é senoidal. Então, ela vai ter um ponto de positivo e um ponto negativo. A ideia do comutador é que ele corta a parte negativa. Então, você só vai ter uma corrente pulsada, mas somente com valores positivos. Você não tem valores negativos de corrente, tá? E é legal que você consegue modular isso aqui, então, e cada vez mais
o pulso vai ficando menor e aí a corrente vai se aproximando de uma corrente contínua, tá bom? E aí uma outra aplicação, talvez um dos mais importantes, que é o transformador. É um outro elemento elétrico, né, que a gente precisa estudar. O transformador ele é usado bastante em redes elétricas. Basicamente, se você olhar em cada quarteirão, você vai achar algum no poste, tá, o transformador. E a ideia é o seguinte: eles são duas bobinas, uma bobina primária, né, com número de espiras primárias, é, e o secundário, né, com número de enrolamentos, né, de espiras diferente. E nós temos um núcleo de ferro aqui com a mesma função de amplificar o campo magnético. Qual que é a ideia aqui? Você vai aplicar uma DDP no primário, que vai passar uma corrente, e essa corrente aqui, né, ela vai induzir uma outra corrente no secundário, tá? O símbolo nos diagramas eletrônicos é dessa forma aqui. Você tem o primário, o secundário e aqui, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A função do transformador, ele vai modular a tensão. Ele pode aumentar a tensão ou diminuir, tá? E aí, como você calcula isso? É por essa razão de transformação. A DDP no primário é diretamente proporcional ao número de enrolamentos do primário. Então, você tem aqui essa relação entre a DDP do primário e secundário, é proporcional diretamente ao número de enrolamentos do primário para o secundário. E aqui nós temos algumas coisas interessantes, porque se o número de enrolamentos do primário for maior que o secundário, então essa DDP aqui, né, consequentemente, ela vai ser maior. A gente fala que ele é um elevador de DDP, então ele vai aumentar a DDP aqui no secundário. Mas se for menor, né, esse número aqui for menor que esse, então ele vai ser um abaixador de DDP, tá? Para um transformador ideal, nós conseguimos. Então, geralmente aqui envolve só regrinha de 3, tá? Mas é interessante você saber onde que é usado, tá? Então, num transformador ideal, você tem a dissipação de energia aqui transformando-se em um para outro, constante nessa taxa. Então, aproximadamente, você tem uma relação aqui entre a DDP e a corrente para o primário e para o secundário, tá? Mas é ideal, aproximadamente, porque alguma dissipação de energia sempre você vai ter, seja no núcleo de ferro ou na resistência dos fios, tá? Bom, mas aqui vale a pena a gente falar o porquê que se usa o transformador. Na verdade, lá na época do Edison e do Tesla, né, foi mostrado que para corrente alternada, é melhor você usar para transmitir energia, tá? Transmissão de energia mesmo, da hidrelétrica até a nossa casa. Porque a corrente alternada, você não está fazendo corrente elétrica no fio, né, de alta tensão, mas imagina, a corrente alternada, então os elétrons vai e vem. Então, na verdade, funciona por indução eletromagnética. Então, esse movimento de elétron está causando um campo magnético que vai induzir o movimento do outro elétron, né, e assim sucessivamente. Então, a corrente alternada você usa melhor para você transmitir energia. E aí você usa a alta tensão justamente para você diminuir a dissipação de energia pela lei de Joule mesmo, né? Porque aí você diminui a corrente, mas você aumenta a tensão e então a dissipação é diminuída. Então, para transmissão de energia, você usa o transformador para aumentar a tensão e transmitir por altas distâncias. Mas para você usar na sua casa, é melhor você usar baixa de tensão. Então, o transformador ele vai diminuir essa tensão para você poder usar na sua casa em 110 volts ou 220, tá bom? Então, essa é a ideia de você transmitir energia com corrente alternada de alta tensão, mas você vai usar mesmo a corrente contínua de baixa tensão nos eletrodomésticos, tá? E aqui só um esquema, essa é uma foto do transformador, tá? Para quem nunca viu, repare aí no poste na sua rua de casa. Mas o esquema é assim, ó, você tem um alternador lá na usina produzindo energia elétrica, né, na faixa aqui de quilovolts, e aí você tem um transformador que vai elevar ainda mais essa tensão, né, agora para 400 quilovolts, e aí você vai transmitir por altos quilômetros aí até as cidades. E aí, quando chega na cidade, você tem um novo transformador para baixar a tensão. E aí, o consumo industrial, geralmente máquinas grandes, né? Você usa ainda alta tensão. Então, aqui ele abaixa essa primeira tensão para consumo industrial na ordem de 20 kV. Mas aí você vai para a rede urbana, né? Que aí você precisa baixar ainda mais a tensão, chegando aí 3 kV da ordem.
E geralmente aqui já dá para usar comercialmente, né? Em algumas lojas, comércios de médio a baixo porte, você consegue usar em alguns equipamentos. Mas aí para consumo doméstico, você aqui sim tem um novo transformador ali na rua de casa, né? Que vai abaixar essa tensão ainda mais para você usar, ou 127 volts ou 220 volts, tá bom? Então, o transformador é um item crucial para o nosso consumo de energia, tá bom? Pessoal, então na aula de hoje eu queria mostrar, né, algumas aplicações interessantes do efeito de indução eletromagnética e aprender um pouco aí de indutância e a questão da corrente alternada, tá bom? É um assunto bem interessante, tá? Então, quem quiser se enveredar para esses caminhos aí de engenharias elétricas, é um assunto bem interessante. Eu só gostaria agora de terminar a aula com alguns exemplos. Então, veja, eu tenho um solenoide, eu tenho ar no meio dele, né? Então não é um núcleo de ferro, ele tem um comprimento de 40 centímetros, ele tem 1000 espiras e um raio de 2 centímetros. Eu quero saber a indutância desse componente. Aqui é muito interessante, porque veja, a indutância ela vai ser determinada, né, por essa relação, o fluxo magnético proporcional à corrente autoinduzida. Mas nós vimos que o fluxo magnético, né, nesse solenoide vai ser dado pelo o valor de B, a área do solenoide, né, vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ eu estou considerando 0 graus, né, porque é a direção do campo é a mesma da normal. Aí aqui a gente tem que tomar um cuidado. A área do solenoide, na seção transversal, é como se fosse um círculo, então é πr ao quadrado. O campo, nós já estudamos, né, o campo magnético de um solenoide e nós mostramos que vai ser o número de espiras, μ0i, dividido pelo comprimento. E o comprimento é x porque ele usou, tá? Então, veja, eu posso cortar a corrente aqui, eu vou chegar numa relação de indutância dessa forma, né? Que é a indutância do solenoide, então vai ser dado pelo número de espiras, μ0, πr ao quadrado dividido por x. Aqui vale uma comparação interessante. Você vê que essa relação de indutância, que é característica, né? Ela só depende das dimensões geométricas do solenoide. Ela não depende do material. Não tem nenhum termo aqui relacionando o material do fio do solenoide. Se for ferro, se for cobre, alumínio, que seja. Aqui a gente faz outro paralelo com o capacitor. Lembra que lá na aula do capacitor a gente viu como que calcula a capacitância de um capacitor de placas paralelas e lá eu mostro que a capacitância também só depende da parte geométrica, não depende do material das placas. Então aqui está outra característica da indutância que você só calcula ela pelas questões geométricas do indutor, não precisa levar em consideração o material do que ele é feito, tá? E aí, jogando os valores que o exercício dá, você chega no valor de indutância da ordem de 10 a menos 7 henries, tá bom? Então, são valores aí também comuns para a indutância, tá? Mas o grande parte crucial desse exercício é notar, então, que a indutância não depende do material, só depende das dimensões geométricas, tá? Um outro exemplo, ó, tem uma bobina chata formada de 500 espiras, de área 6 centímetros quadrados. Ela gira num campo magnético de 0,1 Tesla e ela efetua 3.600 rotações por minuto. Eu quero saber a velocidade angular da bobina, tá? A velocidade angular é a variação do ângulo no tempo. Então, ele executa 3.600 revoluções, então é 3.600 vezes 2π, né? Em um minuto, que vai ser dado por 60 segundos. Fazendo as contas, então a gente chega em 120 π radianos por segundo. Lembra que aqui às vezes a gente deixa nessa frequência angular em termos de π, tá? Aí para calcular a Fê máxima, né, eu preciso do fluxo magnético máximo, que vai ser dado pelo número de espiras, o campo vezes a área, tá? E note aqui que a área eu precisei transformar em metros quadrados, né? Então eu vou chegar em 3 vezes 10 a menos 3 Weber. Mas para calcular a Fê máxima, então eu preciso multiplicar o fluxo máximo vezes a pulsação, que é a velocidade angular, eu chego aí num valor aproximado de 1,13 volts. Tá? Esse é o pico da Fê induzida nessa bobina. Tá? Outro exemplo, eu tenho um resistor de 20 ohms, né? E ele é submetido a uma fêmea alternada dessa forma, onde a Fê máxima é 100 volts e a pulsação é 2π 60 radianos por segundo. Eu quero saber a potência média desse resistor. Então, a potência média vou calcular a partir da Fê máxima vezes a corrente máxima dividido por 2. A corrente máxima vai ser dada pela Fê dividido pela resistência, então é 5 amperes.
E aí a Fé máxima já está dada aqui, então eu calculo, eu vou ter uma potência média aí, é 250 watts. É uma potência média porque, veja, a fêmea e a corrente elas estão variando periodicamente. Então, eu vou ter um pico, aí eu vou diminuir a potência instantânea e assim sucessivamente. Aqui é uma potência média que representaria quanto foi gasto. Tá? Mais um exemplo, eu tenho um resistor de 50 ohms, percorrido por uma corrente alternada de 60 Hz, e ele dissipa uma potência de 800 watts. Eu quero saber como que varia a fêmea em função do tempo. Da potência média, eu consigo, né, mostrar que vai ser dado por E máximo dividido por 2R, e o que está variando aqui é essa FEM, né? Então a FEM máxima, rearranjando aqui, eu consigo descobrir que é 283 volts aproximadamente. A pulsação eu encontro a partir da frequência, né? Então é 2πf, então vai ser 120 pi radianos por segundo. E aí, com esses valores, eu consigo então jogar na função de onda. Então, a fêmea ela vai variar na forma de uma função de onda, onde o E máximo é 283 vezes o seno 120π vezes tempo. E lembra que aqui eu quero uma função, então não é um número. Então, essa é a função da fêmea em função do tempo. Tá bom? Pessoal, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, então, nós vamos ver um pouco de ondas eletromagnéticas. Muito obrigado e até a próxima.